O que é Desktop First e Mobile First? Desktop First você faz todo o layout pensando primeiro no desktop e depois você faz ele adaptado para o mobile. Eu já não penso mais assim, tá bom? Eu penso hoje que a gente tem que fazer um layout mobile first. Motivo número 1, todo mundo usa celular. Então, a gente precisa ter o nosso layout adaptado para o celular. Simples. Então, responsividade é uma coisa que faz parte, tem que fazer parte da nossa evolução constante do nosso trabalho com HTML e CSS. Fechou? Porque a pessoa vai usar no desktop e vai usar no celular. Fala Dev, beleza? Mike Brito na área para mais um episódio de PR aqui no canal. Que bom estar aqui com vocês novamente. Galera, muito legal foi o último episódio, né? O PR 61 da Jaque. Não, esse é o 61, o da Jaque foi o 60, estou me confundindo todo. Esse é a edição número 61 do PR. Foi muito legal ver o da Jaque ali, foi massa pra caramba, lá na prainha, todo um negócio bem da hora, né? Jaque em outro nível, galera. Dá uma olhadinha lá se você não viu ainda. E lembrando, deixa suas perguntas aqui com hashtag PR para que a gente possa trazer para os próximos episódios, beleza? E um grande salve, Léo, mande aquele salvezão top seu. Salve! Grande salve, Léo. É isso aí, galera. Vamos lá, vamos responder algumas perguntas aqui do PR, essa série onde a gente responde as perguntas e respostas, tudo bem? Então vamos lá, vou começar com a primeira dúvida aqui do nosso amigo roteirista Felipe Buzzi. E falando nisso, ó, obrigado aí Buzzi, o Leozão, né, que mexe nas coisas, os nossos editores aí, o Grossi, o Thiago. Eu não sei quem é que edita, qual de fato tá editando esse vídeo, mas galera, o time tá cada vez mais engajado para colocar todos esses conteúdos no próximo nível, isso é muito legal. Então, Maicão, eu mesmo, o roteirista, tô com uma dúvida e vou deixar aqui pra ti. Você que lute. Acredito que deve ser comum para muitos devs iniciarem projetos atrás de projetos sem finalizar o desenvolvimento anterior. Acontece comigo, começo algo e fico super focado nele por algumas semanas. Antes de finalizar, eu já perco total interesse e já banco outro projeto e vivo nesse ciclo. Que práticas você recomenda para quem vive nessa ansiedade? Você já sentiu essa mesma angústia? Por que finalizar algo, tipo um livro, é tão difícil? Cara, Buzzi, é muito legal você ter perguntado isso, porque assim, eu sofro de TDA, já falei isso por algumas vezes. Eu só vou falar só para comentar, para dizer que a gente tem naturalmente essa ansiedade, né? De começar as coisas e não finalizar. E por muito tempo falavam pra mim assim, pô cara, você é tipo um cavalo paraguaio. Você começa as coisas e nunca finaliza. Porque a gente perde o interesse com facilidade. Cara, isso acontece mesmo, de perder o interesse e não querer voltar ali. Nesse caso, algumas coisas que eu aprendi na minha vida, tá bom? Eu aprendi que se eu finalizar uma tarefa, com certeza o meu cérebro me dá um estímulo muito maior. É como se eu entendesse, como se eu aprendesse ou eu fortalecesse ao meu cérebro de que eu sou capaz de terminar as coisas. Então, eu vivia num ciclo de não terminar as coisas e isso era ruim, tá? O resultado final de não terminar sempre me deixava com aquela coisinha do tipo, puxa, Maicon, você não é capaz de conseguir, você não é capaz de terminar. E era um ciclo negativo, cara. Uma coisa puxava a outra, era terrível. Aí eu aprendi o grande segredo, fazer pequenas metas e resolver essas pequenas metas. Exemplo, vou pegar aqui tudo que você está falando, tá? Um livro, por exemplo. A meta não é ler o livro inteiro. A meta é ler hoje uma página. Se eu fizer isso e ler hoje uma página, eu mostro pro meu cérebro que eu fui capaz de fazer essa meta. Ok? E se ainda eu ler uma página e meia, eu mostro pro meu cérebro que eu, além de bater a meta, eu consigo ir além da meta. E grande Dilma, né? Já tava certa, né? Chegar na meta e dobrar a meta. O segredo disso aqui, gente, é que o cérebro, a gente começa a educar o nosso cérebro mostrando que ele é capaz sim de concluir as tarefas. O problema é que, por causa da ansiedade, a gente acaba colocando tarefas muito grandes. Então, ó, pego algo, fico super focado em algumas semanas. Talvez o projeto tá muito grande para você pegar ele e fazer ele todo. Que tal pegar esse projetão? É ele mesmo, tá? O grandão, só que quebra em pequenos pedaços, para que você possa concluir diariamente essas tarefas. E aí você vai ver que no próximo dia você vai estar muito hypado para concluir a tarefa. E cara, estudando ali neurociência, eu não sou nenhum neurocientista, nenhum neurologista, nada disso. Isso daí
aí, as pessoas que fazem isso, né, psiquiatras e tudo mais, estudam muito tempo para isso, mas eu gosto de acompanhar esses assuntos, e isso aí é uma coisa química que acontece no cérebro, quando você conclui uma tarefa e recebe esse estímulo de dopamina, aonde você é capaz de, assim, seu cérebro entende que aquilo é tão bom, que você acaba até viciando em concluir tarefas. Hoje eu me considero um cara viciado em concluir tarefas. Dificilmente, cara, eu deixo alguma coisa por fazer. É muito raro, isso acontece, né, eu acabo enjoando, mas é muito raro mesmo, porque se eu vou começar um projeto, eu sei talvez que o projeto pode chegar em tal nível, só que eu não penso naquele nível, eu penso em deixar ele bem menorzinho e ir fazendo. Então, para os desenvolvedores, né, que acabam pegando muitas coisas, vamos lá. Por exemplo, eu já dei dicas de você fazer um e-commerce, e isso é muito bom, cara, porque você vai aprender tanta coisa ali que é absurdo. Só que um e-commerce é muito difícil de fazer, ele é gigante, tem muitas coisas. Então, ao invés de fazer o e-commerce inteiro, só penso o seguinte: vou fazer uma única página mostrando produtos. Beleza? Opa, concluí a parte de mostrar produtos. Agora, além de mostrar produtos, eu vou criar o carrinho. Deixa eu ver como que funciona o carrinho de compras, para colocar os produtos no carrinho, fazer os cálculos. Pronto. Só que o carrinho pode ser complexo também, por que não pegar isso e quebrar em pequenos pedaços também? Então, esse ciclo de vitórias, de pequenas vitórias, vai te colocar num ciclo muito bom de sempre estar evoluindo e sempre estar concluindo, te fazendo ficar viciado em fazer entregas, assim como hoje eu sou, e eu sei que muita gente já entrou nesse vício. Então, ó, por eu já ter passado por esse lance de não conseguir terminar as coisas, tá, né, então, vivia nesse ciclo de angústia, cara, era angústia, ansiedade e tudo mais, eu entendo super, mas é o único jeito de realmente, que eu descobri pra mim, tá bom? E aí, já escreve no comentário se vocês têm alguma outra ideia, mas o único jeito que eu consegui é quebrando em pequenos pedaços e concluindo isso, mostrando pra mim mesmo que eu sou capaz. Uma coisa que a gente pode pensar também é que algumas coisas a gente realmente não precisa. Às vezes a gente pega um livro com uma baita expectativa e aí, cara, sério, na primeira semana você já olha assim, ou nos primeiros dias você fala, cara, não tem nada a ver esse livro. Não tem problema nenhum você largar a mão. Não precisa ler, você não é obrigado a ler porque você se propôs a ler. Algumas coisas você realmente pode olhar e falar, cara, isso aqui não tá alinhado com o que eu tô procurando. Eu tinha uma expectativa, mas não é isso. Larga e vai pra frente. Vou dar um exemplo bem assim, tosco, tá? Bem tosco. A pessoa entrou agora na área de programação, alguém disse pra ela que jQuery é muito bom. E aí ela vai estudar, só que dali de umas 2-3 semanas ela percebe que jQuery já não é tão legal assim e já não tá tão assim, as vagas não estão pedindo tanto quanto o React. Essa pessoa precisa ir até o fim do estudo do jQuery? Não, entendeu? Ela já percebeu que não está alinhado com o futuro dela, então faz um shift, faz uma mudança, faz uma troca de caminho e tá tudo certo. Vive em paz com isso, né? Entenda que todo mundo tem um momento, todo mundo tem os seus objetivos e não existe plano que resista à guerra. Então vai ter momentos que você vai pegar alguma coisa que você acha que tem que ir até o fim, mas de repente você analisando bem, você não precisa ir até o fim. Cuidado com os truques da mente querendo justificar um motivo de você não ir até o fim. Não crie motivos ilusórios, não. Crie coisas, entenda coisas bem legais. O mais importante é, tente viver 80% das suas entregas, né, dos seus desafios pessoais, dos seus objetivos, fazendo essas realmente, completando essas tarefas. 80% pelo menos completando a tarefa, e aí deixa os 20% para você realmente falar assim, isso daqui não tá muito alinhado com o meu futuro, vou pegar outra tarefa. Beleza? Eu acho que fica legal, é melhor do que você ficar 80% sempre largando e só 20% que você tá fazendo as coisas, tá bom? Assim, é uma visão, eu quero saber também de vocês o que é que vocês acham disso, mas eu super entendo sobre a ansiedade em cima disso e tudo mais, beleza, Buzi? Então, ó, falei aí, não sei se foi bem de encontro ao que vocês estavam esperando, mas alguma coisa que estava no meu coração a respeito dessa pergunta. Vamos lá, o Eric Macena perguntou aqui, ó, trocar de emprego em pouco tempo de trabalho, apenas alguns meses, é visto com maus olhos pelo mercado? Isso atrapalharia na hora de conseguir um outro emprego depois? Olha, Eric, eu pensava muito nisso, sabe? Tinha muito isso, né? Puxa, a carteira de trabalho da pessoa está trocando de emprego um tempo inteiro, essa pessoa não é constante, ela não é consistente e tudo mais. Eu acho que eu já conheci pessoas que trocam bastante de empregos e elas não perderam nenhum brilho por causa disso, nenhuma coisa bonita nelas, ou o trabalho delas foi visto com maus olhos por causa disso. E eu já vi também pessoas que trocaram muito e sim, foi visto com maus olhos. Por quê? A pessoa em si já não era um tipo de pessoa que fazia boas entregas, que era uma pessoa realmente que, trocou de emprego porque ela tá subindo de carreira. Não, ela trocou porque, fiquei 4 meses aqui, não quero mais, 6 meses ali, não quero mais, tal. E isso acabou sendo ruim para essa pessoa. Então, eu conheci esses dois tipos de perfis.
Eu não posso dizer sobre o mercado como um todo, porque eu não estou sendo um empregador, né? Eu não estou empregando pessoas, eu não estou avaliando isso, então seria muito ruim eu falar isso. Eu posso dizer dessas duas pessoas que eu conheci, tá? E uma é que as empresas ela falava, puxa, mas eu fui na entrevista, me questionaram por que eu mudei tanto de emprego, e eu não tinha muito, assim, eu falava, porque não estava muito legal, não estava alinhado com o que eu queria, e eu fiquei mudando. E a outra, por ser uma pessoa muito boa, e ela falava, olha, eu mudei especificamente por causa disso na empresa, e o meu alinhamento é esse, o meu futuro é esse, aqui se aqui eu puder somar durante 6 meses, 1 ano, em cima desse meu futuro, é isso que eu vou fazer. Então, são 2 tipos de pessoas, nesse caso que eu conheci, com perfis diferentes. Uma realmente só mudava por mudar, pulava por pular. A outra tinha muito claro onde ela queria chegar. E por isso ela mostrava isso e não escondia isso das empresas. Olha, isso aqui é até aqui que eu posso. Se a empresa até tiver outros planejamentos de futuro, tudo bem, eu continuo e tudo mais, mas esses são os meus objetivos. Então, como o mercado não poderia dizer se atrapalharia ou não faz sentido eu dizer porque eu não sou um empregador, mas eu vejo isso, tá? Não sei se eu vejo com maus olhos, eu analisaria o perfil da pessoa, se tá alinhado com a minha empresa, se tá tudo legal e se essa pessoa vai poder somar no meu projeto. É claro que vai ter empregadores que vai falar, puxa, não faz sentido eu ter uma pessoa durante só 6 meses ou 1 ano. Mas vai fazer sentido se o projeto realmente for só 6 meses, 1 ano. Se essa pessoa mudou de emprego porque os projetos mudaram dentro de 6 meses, 1 ano, foram já outros projetos, tá tudo certo também. Então, existem tantas possibilidades, né, que dar uma resposta certeira aqui seria até leviano da minha parte, essa palavra, leviano, eu não sei se seria muito legal da minha parte eu falar alguma coisa muito assertiva aqui, tá bom? Rodrigo Kulbi, grande Rodrigão, show Maicão Animal PR. O que você acha do Canvas do HTML? Cara, eu acho sensacional o Canvas do HTML. Eu tenho um vídeo antigão sobre Canvas, Code Drops ainda aqui no canal, se você der uma olhada lá, eu acho que ainda eu tinha até cabelo, e aí lá a gente faz algumas coisas com Canvas, como por exemplo, redimensionar, recortar a imagem. O Canvas ele dá para fazer muita coisa, dá para fazer ideias de 3D ali, né? Nossa, ideias de vídeo para trabalhar, tem muita coisa legal que o Canvas faz no HTML. É como se fosse um outro estudo de HTML, né? Então faz muito sentido sim a gente dar uma olhada, dar uma estudada. Uma ferramenta que eu uso muito aqui nos meus vídeos de ensino é uma ferramenta que desenha na tela. Essa ferramenta foi feita com HTML, CSS e JavaScript. Eu só encapsulei ela com Electron para rodar no desktop. Toda a parte ferramental dela é Canvas, porque para desenhar na tela, para fazer tudo que eu quero fazer ali, Canvas puro, do começo ao fim. Tudo bem? Então eu acho sensacional, Rodrigão. Paulo Vitor, PR, fala devs, nos imports é melhor usar caminhos absolutos ou caminhos relativos? Valeu. Paulão, a gente geralmente usa o caminho relativo, beleza? Eu vejo algumas ferramentas que ajudam você nesse caso, porque caminhos relativos às vezes vão ficando tão confusos em projetos muito grandes que existem ali algumas ferramentas no próprio NPM que a gente adiciona, algumas dependências, que você coloca uma arrobinha na frente e ele já entende que o caminho é a partir do source e tudo mais, é configurações que a gente acaba fazendo que fica muito mais fácil de fazer essas trocas, essas navegações entre os caminhos, tá? Mas geralmente caminhos relativos. Bom, vamos lá. Darlon Henrique. Eu já tive problemas com Arrow Function e o this. Se não me engano, estava tentando passar uma propriedade de um objeto com this property, ou this ponto propriedade, né? E não estava funcionando. Claro, Darlon, é assim mesmo, tá? A Arrow Function, ela não cria um contexto, ela não cria um this ali para você usar ali dentro. Ela usa o this, aqui a gente fala o this do contexto anterior. Então, no caso de um objeto literal, por exemplo, né? Se você cria um objeto literal e coloca ali um método, né, no objeto, não é recomendado você fazer esse método com Arrow Function. É melhor você fazer esse método com a função mesmo, porque a função vai manter o this daquele objeto. Com Arrow Function não vai pegar ali, ele vai pegar o this anterior. Se isso daí estiver no global, por exemplo, né, você fez esse objeto, ele vai pegar do global, beleza? Então é isso mesmo a funcionalidade, beleza? Quem sabe não, eu já fiz um vídeo sobre this, que eu já mostrei esses detalhezinhos, já é bem antigo esse vídeo, tá? Foi um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui no canal, mas eu mostro lá como é que funciona a Arrow, da onde é que ela vai pegar o this, por que o this.propriedade daquele objeto não funciona, ele vai pegar do anterior, tá bom? Lá tá tudo mostradinho pra você, Darlon. Orivaldo Gama.
Tem um vídeo a respeito de responsividade no YouTube da Rocket, mas eu gostaria, antigo também isso daqui, mas eu gostaria de um vídeo aqui no Root com mais detalhes a respeito, inclusive sobre o assunto das novas formas de responsividade e acessibilidade para a criação de templates da web. Podem atender esse meu pedido, por favor? Obrigado, Maicão. Orivaldo, então eu vou mostrar um pouquinho de tela para você, com algumas ideias que eu estava montando para um vídeo futuro. Ainda está em construção, são coisas que realmente tem coisas bem legais, novas aí do CSS pra gente poder aplicar nisso, e na verdade eu vou abrir com vocês, eu vou compartilhar com vocês um planejamento de um vídeo futuro que talvez eu venha fazer e trazer aqui pra vocês, ou colocar como conteúdo dentro do Discover, beleza? Então bora pra telinha, eu vou mostrar pra você aqui. Olha só, eu tô preparando esse vídeo, uma visão sobre responsividade em 2022, na verdade eu criei esse título agora, só tinha um título assim, responsividade, porque eu tô só jogando algumas coisas aqui, tá? Algumas ideias. Mas vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Tem coisas legais aqui pra gente conversar. Por exemplo, quando eu estava estudando lá atrás sobre responsividade, eu acho que até aquele vídeo que eu fiz, confesso, não revisei o vídeo, tá? Não olhei esse vídeo sobre responsividade que a gente fez alguns anos atrás aqui no canal. Confesso que eu não fui ver, mas eu acho que eu fiz ele desktop first. O que é desktop first e mobile first? Desktop first você faz todo o layout pensando primeiro no desktop e depois você faz ele adaptado para o mobile. Eu já não penso mais assim, tá bom? Eu penso hoje que a gente tem que fazer um layout mobile first. Motivo número 1, todo mundo usa celular. Então, a gente precisa ter o nosso layout adaptado para o celular. Simples. Então, responsividade é uma coisa que faz parte, tem que fazer parte da nossa evolução constante do nosso trabalho com HTML e CSS. Fechou? Porque a pessoa vai usar no desktop e vai usar no celular. E quando a gente faz mobile first, né, primeiro pensando no desenvolvimento para o dispositivo móvel, fica muito mais fácil da gente poder depois incrementar para o dispositivo desktop, tá? Como que eu descobri isso? Praticando, eu percebia que eu tinha que refazer praticamente todo o layout para o mobile, tinha que fazer muitas costuras ali. E fazer um layout no mobile first, rapidamente ele está pronto, porque é praticamente uma telinha assim, né, vertical, uma coisinha abaixo do outro, é uma coisa assim, ó, de um estalar de dedo praticamente já está tudo pronto. E depois a gente vem adicionando os elementos para o desktop first, para o desktop, que daí não é first, né? Então, first significa primeiro e mobile, dispositivo móvel. Então, primeiro pensa no dispositivo móvel, tá? Começar pelo mobile. Isso não é mais opcional, tá? A gente tá falando hoje 2022, 2021, 2022, já não é mais opcional. Todo mundo tá usando, a gente precisa fazer. Então fazer em mobile first vai te fazer ganhar tempo, confia em mim, beleza? Unidades e medidas relativas, mesma coisa. Poxa, eu usava muito pixel, tá? Hoje uso mínimo ou nenhum pixel. Hoje foco em EM, REM, porcentagens, porque isso automaticamente já vai te dar velocidade também na adaptação do seu layout, tá? Do seu CSS. Então, você não vai precisar ficar repensando pixels ou fazendo matemáticas novas de pixel, cortando os elementos para, sei lá, depois que você montar ele para o desktop. Se você ali no mobile já manter tudo a ideia de EM, REM, porcentagem, vai ficar muito mais fácil desse layout ficar adaptado nos diversos dispositivos. Então, unidade de medidas relativas, tudo bem? Tá percebendo que eu estou mostrando para vocês uma mentalidade, tá? Uma visão sobre responsividade hoje em dia, tá? Como que a minha cabeça mudou, eu acho que daquele vídeo que eu fiz para hoje, tá bom? Hoje nós temos bastante funções CSS, como o calc, que faz cálculos, o min para definir valores mínimos, e o máximo para definir valores máximos, e o clamp para definir valores mínimos, máximos e ideais. Tudo bem? Essas funções, e existem outras funções que ajudam a gente no CSS, elas são muito boas para trabalhar com essas ideias de responsividade. Você percebe que até agora a gente nem chegou. Vamos lá, vamos continuar. Flex e grid, né? Não precisa dizer mais nada. Tem gente que ainda bate cabeça com coisa muito antiga do CSS. A gente precisa aprender o flex e o grid, porque isso ajuda demais, tudo bem? Lembrando que o grid veio depois ainda do flex, então o grid ele tem muita versatilidade pra gente, e uma coisa não exclui a outra, as coisas podem trabalhar juntas. Se existem as ferramentas é porque elas podem trabalhar juntas, tudo bem? A gente tem muito isso, né? Às vezes a gente pensa assim, qual que eu vou usar agora, flex ou grid? Os dois, né? Só define ali. Enquanto eu só sabia grid, eu só usava grid. Quando eu aprendi flex, eu aprendi a usar os dois. Então, se alguém só sabe usar flex, tá tudo bem, mas aprende o grid, que daí você vai aprender mais versatilidade, tudo bem? Media Queries agora entra, nessa ideia.
Pensei primeiro no mobile, unidade de medidas, usei bem as funções, usei FlexiGrid. Agora, daqui para frente, a gente pode analisar as Media Queries, né? Que aqui a gente começa a pensar no desktop, os pontos de quebra. Não precisa exagerar, tá? Eu também fazia alguma coisa do tipo, cada pontinho eu colocaria ali um ponto de quebra. Hoje em dia não, hoje em dia, assim, existem diversos dispositivos, é muito complexo, vou falar assim, tá? Entre aspas, complexo, porque conforme você vai praticando vai dando uma boa, mas é complexo essa ideia de responsividade por causa do número N de dispositivos que existem. Então você não precisa exagerar nos pontos de quebra. Comece primeiro com o mobile, depois faça um ponto de quebra médio, um ponto de quebra large, que a gente fala, né, largo, e um ponto de quebra extra large, grandão, tudo bem? É bem grande mesmo. E aí você tem poucos pontos de quebras ali para você ir ajustando. E em alguns casos você vai precisar fazer mais pontinhos de quebra para dispositivos específicos, mas são raros, tá bom? Hoje em dia nós temos as preferências do nosso usuário, tudo bem? A gente precisa pensar muito nas preferências do usuário. O que são essas preferências? Por exemplo, alguns usuários não gostam de muito motion, muito movimento, tá? Então às vezes a gente gosta bastante de animação e tudo a gente coloca, mas o usuário já setou na máquina dele, tá? No computador dele que ele não quer muitos movimentos. O usuário já setou no computador dele preferências de contraste, ou ele gosta muito contrastado ou menos. Preferências de transparência, de cores, esquema de cor, por exemplo, Dark Mode, né? Se você olhar o meu aqui, ó, o meu é tudo Dark, né? Eu gosto do Dark, o Dark reduz energia, o Dark ajuda para o olho não ficar tão cansado. Então, ó, são preferências minhas, tudo bem? Cores invertidas também são preferências, tem pessoas de acessibilidade e tudo mais. Tudo isso pode ser usado aqui com os mídias, tá? Essas preferências de usuário. E assim a gente consegue definir, poxa, se na máquina do cara, o cara definiu que ele gosta do Dark Mode, o meu layout já tem Dark Mode aqui, eu só vou pegar as preferências do usuário dele, se eu vi que tá em Dark Mode, aqui tá em Dark Mode. Se ele mudar para Light Mode, né, que é tudo mais branco, aqui o meu site também, né, o meu sistema já tem tudo mais branco. Tudo isso só com um Media Query, só com um Media Queryzinho. Claro que, gente, aqui a gente tá trocando ideia, eu não tenho como mostrar tudo isso pra você na prática, tá? Eu espero que você esteja imaginando comigo. Quem sabe eu vou deixar aqui, quem sabe não, eu vou deixar aqui pra vocês um link do Google I.O., aonde esse ano, acho que em maio de 2021 agora, foi mostrado algumas coisas assim e na prática melhor ainda para você entender, tá? Tudo em inglês, mas vai dar para você entender. E a gente tem também o container, né, que é uma coisa bem legal e nova, e a gente vai usar propriedades como contain e um query, né, media container query, tá? Tudo que tem esse arroba aqui tem o at rule, e aí então container query, ele vai servir pra gente para fazer o quê? Vamos lá. Enquanto o media query, ele vai trabalhar pelo tamanho da sua tela em todos os elementos, todos, na sua página inteira. Pelo tamanho da tela, vai mudar na página inteira ou pela preferência do usuário e tudo mais. O container, ele vai olhar para um bloco só do seu layout. Então vamos supor que você tem ali, por exemplo, uma galeria, tá bom? Uma galeria com cardzinhos, um monte de cards. Você pode pegar o container e aplicar só para o card. Então, quantas vezes forem usados esses cards, seja ali na galeria, seja em qualquer outro lugar da sua página, aquele card vai estar recebendo propriedades dependendo do tamanho que ele está alterando. Porque, olha, vamos pensar, eu tenho um desktop, ele só tem uma largura, tudo bem? Só tem uma largura do desktop. Só que eu estou usando o card num lugar aqui, que está apertadinho, e estou usando o card em outro lugar que está alargado. Eu não tinha antes no CSS como trabalhar só esse cardzinho e só lá. Até tem, né? Você tem que fazer bastante malabarismo para isso. Hoje em dia, com esse mesmo tamanho, eu posso trabalhar assim, ó. Esse card está inserido aqui, ele tem um container, né? Que é o boxinho dele. O container está mais apertado, então se adapta para esse tamanho. Lá, o container está mais alargado, então se adapta para aquele tamanho. É uma coisa sensacional que temos novo para a responsividade também e que vale a pena a gente estudar. Ainda, se bem me lembro, isso daqui ainda não está 100% pronto para todos os navegadores, ele está em fase de teste, né? Fase beta de teste. No meu Chrome eu consigo habilitar colocando Chrome, /flags, e lá eu consigo habilitar esses containers queries, tá bom? E aí dá para fazer os testezinhos e tudo mais. Nesse vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, né, do Google I.O., eles também vão mostrar lá para você como que você pode colocar isso e mostra exemplos, tudo bem?
Lembrando, né, mais uma vez, isso daqui são ideias, é uma visão, é uma coisa que eu estava criando ainda para o futuro, tudo bem? É um pensamento, mas que pode fazer sentido já para vocês se preparando, porque tem coisas aqui que já dá pra gente colocar, por exemplo, as preferências dos usuários. Isso aqui, ó, dá até aqui o Media Queries, isso aqui já existe, é natural, é só a gente fazer. Esses dois últimos são coisas que eu vi recentemente esse ano, mas que também estão entrando para ajudar a gente a deixar o nosso layout bem mais responsivo, né? Trabalhar bem legal com CSS e evolução constante, né, galera? Sempre coisas novas. Essas duas aqui são muito legais, me deixou muito hypado e tem muito mais ainda acontecendo aí. Beleza? Viu só que interessante, né, essas novidades que a gente tem aí para poder trabalhar. Existem outras também, tá? Isso aqui são, como eu falei, são só um planejamento que eu estou fazendo e tem mais novidades pra gente poder trazer aqui também. Próxima pergunta, Raspaz, gostei. Maicão, eu usei o Puppeteer para fazer um boot para o Instagram e percebi que o método evaluate do Puppeteer executa no console do navegador. Exatamente. Mas fiquei pensando como fazer isso com JS puro, sem a necessidade de usar o Puppeteer. A pergunta é, tem como fazer um vídeo para dar uma ideia de como isso é feito? Olha, o Puppeteer, ele é uma ferramenta para ele simular um navegador. Ele entra, ele abre o navegador, faz o passo a passo e ali você injeta um CSS, se você quiser, um JavaScript, né? Você mexe ali com as coisas, ele serve para fazer esse scrapping, eu sou muito ruim dessas palavras, mas ele serve para isso, ele vai criar o navegador e você vai poder fazer essas ações. Se você não quiser usar o Puppeteer, você vai ter que fazer isso na mão, manualmente, né? Você vai abrir o seu navegador, vai abrir o seu console e vai colocar ali o código ao invés de colocar pelo JavaScript. Se eu entendi bem a sua pergunta, é isso, a ideia tá dada, né? Você não vai fazer pela ferramenta Puppeteer, já que essa ferramenta ela automatiza um processo manual. Mas aí vai muito do que você quer fazer, né? Exemplo, não sei, Mike, eu queria fazer alguma coisa aqui que vai varrer os vídeos do YouTube para eu pegar o título, a descriçãozinha e a imagem. Mas eu não quero fazer isso de maneira automatizada com o Puppeteer. Eu quero abrir o meu DevTools e quero colocar ali o JavaScript. É isso, tá bom? Se você fizesse pelo Puppeteer, a única coisa diferente que ele ia fazer, ele ia abrir a página, ia entrar no YouTube, ia injetar para você todo o código, e isso de maneira automatizada, dependendo do que você precisa fazer, ele ia fazer ali esse processo de uma maneira mais facilitada para você. Bom, se eu entendi a sua pergunta, é isso aí. Se eu não entendi também, já manda outro PR aqui, que daí no próximo a gente pode, quem sabe, melhorar essa resposta, beleza? Galera, eu vou ficando por aqui, um abração do Maicão, a gente se vê no próximo PR que eu voltar por aqui ou nos outros vídeos aqui da Rocket, né? Lembrem que a gente também tá no curso do Discover ali na Rocket City, para você poder sempre entendendo coisas novas, né? Você tá entrando agora no mercado, quer aprender a programar, chega ali com a gente que ali tem fundamento, um caminho bem claro para você ir direto para o mercado de trabalho. Te vejo no próximo abração do Maicão. Tchau, tchau!